High School Return of Gangster começa mostrando um homem de meia-idade chamado Kim Doppel. Naquele dia, ele estava estudando para fazer o exame do pacote C para obter o diploma do ensino médio. Acontece que o Sr. Kim não concluiu o ensino médio, então decidiu estudar novamente e fazer o pacote da escola C para frequentar a faculdade. Um tutor o acompanhava e quase todos os dias o Sr. Kim estudava muito. Contudo, o professor estava sempre zangado porque o Sr. Kim tinha dificuldade em compreender as lições. No final das contas, o Sr. Kim teve dificuldade em entender as matérias escolares, especialmente matemática. Quando o Sr. Kim estava lutando para entender a lição, de repente um grupo de pessoas chegou ao local carregando alguém que havia sido gravemente ferido. Claro, o tutor ficou surpreso com a chegada deles. O professor não percebeu que o aluno que ele estava repreendendo era um chefe de gangue. Quando soube que seu aluno era um chefe gangster, o professor ficou ainda mais chocado. Além disso, os homens do seu aluno trouxeram alguém gravemente ferido e descobriu-se que era o parceiro que os traiu. Eles o trouxeram ao local para denunciá-lo ao senhor. Porém, em vez de se desculpar, o traidor tenta fugir fazendo o tutor como refém. O colunista Kim teve que mostrar sua brutalidade como chefe de gangue para lidar com ele. Depois de lidar com o traidor, o senhor Kim visita a residência do líder de sua gangue, a gangue Shilsung. O líder da gangue Shilsung veio lá para punir severamente o traidor. No entanto, o líder da gangue foi muito gentil e o perdoou. Ao mesmo tempo, o líder pergunta sobre o progresso dos estudos do Sr. Kim. Neste momento, o Sr. Kim expressa seu desejo de continuar seus estudos, mas o líder pede que ele desista porque deseja passar a gangue Shilsung para ele. Isso fez com que Kim duvidasse da oferta do líder e pensasse nela enquanto fumava um cigarro na beira da estrada. No entanto, antes que Kim pudesse queimar o cigarro, ele viu um garoto do ensino médio que queria pular da ponte. O Sr. Kim imediatamente correu em sua direção e esperava pegá-lo. No entanto, devido ao trânsito intenso, o Sr. Kim teve dificuldade em correr em direção aos jovens. Quando o Sr. Kim estava debaixo da ponte, um caminhão os atingiu. Quando Kim acordou, viu o jovem caído na beira da estrada porque foi empurrado, mas antes que pudesse reagir mais, um caminhão o atingiu novamente. Desta vez, o Sr. Kim ficou inconsciente. O Sr. Kim acordou de repente no hospital com um corpo fraco. O Sr. Kim sentiu-se tenso porque sentiu que havia perdido peso e que seus pés estavam fracos. O Sr. Kim tentou descobrir o que aconteceu, mas ficou chocado ao ver seu rosto no espelho. Acabou sendo o rosto do garoto do ensino médio que ele salvou. Kim considerou tudo isso uma alucinação ou um sonho, mas não se deteve no assunto porque tinha certeza de que, quando acordasse, seu corpo e rosto voltariam ao normal. No entanto, seus homens Don Sol e John Cole vieram e o atingiram naquele momento. Só então o Sr. Kim percebeu que seu corpo e rosto haviam se transformado completamente no garoto do ensino médio que ele salvou. Eles vieram contar a ele que seu chefe havia morrido tentando salvar aquele garoto do ensino médio. Eles até levaram o corpo do menino para o funeral do Sr. Kim. Aqui o Sr. Kim estava tentando convencê-los de que ele estava agora no corpo do garoto do ensino médio, mas eles não entendiam o que o Sr. Kim estava dizendo e estavam ficando com raiva. Felizmente, o líder dos gangsters estava lá e Yen foi então levado ao necrotério para ver o corpo sem vida do Sr. Kim. Não querendo ficar preso dentro do corpo de um estudante do ensino médio, o Sr. Kim voltou à passarela para repetir os acontecimentos daquela noite. Ele esperava que se pulasse e morresse, seu espírito retornasse ao corpo. No entanto, a teoria estava errada e o Sr. Kim ainda acordou dentro do corpo do estudante. Após uma tentativa fracassada, o Sr. Kim desistiu e resignou-se a aceitar sua vida como um estudante do ensino médio chamado Song Yen. O Sr. Kim ainda não conseguia descobrir porque seu espírito mudou e onde estava o espírito de Yen. De repente, uma mulher entrou e imediatamente ficou com raiva dele. O Sr. Kim não conhecia essa mulher, mas não era a mãe de Yen porque ela disse que estava cansada de mentir para o chefe para proteger Yen e sua mãe. Depois que a mulher saiu, o Sr. Kim viu um tablet no sofá. Por curiosidade, o Sr. Kim tentou ver o conteúdo do tablet. Acontece que no tablet ele viu que Yen sempre escreveu no diário. O Sr. Kim sabia que a vida de Song Yen era muito triste. Yen sempre foi intimidado por seus colegas de classe, tanto física quanto mentalmente. Ele até foi convidado a roubar sua própria casa e dar itens de luxo a um valentão chamado Hong Jan. Sua mãe e seu pai também não se importavam com ele, e a situação do lar desfeito piorou ainda mais sua condição. Além disso, por causa do Hong Jan, todos os alunos da escola consideravam Yen um pervertido e perseguidor porque ele frequentemente olhava para um aluno chamado Choi Sik-yeon, mesmo que ele embora Yen apenas o admirasse e quisesse ser amigo dele. Depois de saber que a vida de Yen era miserável, o Sr. Kim decidiu ficar dentro do corpo de Yen para que sua vida pudesse mudar. Depois de ver o diário, o Sr. Kim ficou irritado com Hong Jan e decidiu se vingar do corpo de Yen. No dia seguinte, o Sr. Kim decidiu voltar para a casa de Yen e tentar viver como um estudante do ensino médio. Ao chegar em casa, foi recebido por uma empregada que parecia muito feliz com seu retorno. No sofá havia uma mulher dormindo. Era a mãe de Yen quem sempre adormecia no sofá sempre que estava bêbada. Yen ouviu falar do filho do empresário número 1 da Coreia, OK Construction. Mas Kim ouviu dizer que a vida de Yen era miserável. Sua mãe estava sempre bêbada devido ao estresse de ser a segunda esposa do presidente da OK Construction. Quando o presidente não estava em casa, sua mãe era pressionada mentalmente pela secretária do presidente, que tentava controlar a riqueza de sua mãe.
A secretária também deu álcool à mãe para mantê-la bêbada e causar problemas. O secretário fez tudo isso para evitar que sua mãe herdasse após a morte de sua primeira esposa. A família de Yen é muito complicada e o Sr. Kim fica desconfortável com o cabelo de Yen, o que o faz parecer coxo. Kim decidiu raspar o cabelo de Yen para fazê-lo parecer mais fresco. Depois de raspar a cabeça, o Sr. Kim escolheu seu novo uniforme para a escola amanhã. Porém, ele ficou confuso porque não conhecia o estilo da juventude de hoje. Depois de escolher o uniforme, o Sr. Kim não se esqueceu de passar na livraria para estudar. Ele não podia decepcionar Yen e teve que continuar aprendendo para que suas notas não caíssem. O Sr. Kim sabia que era um aluno difícil. Ao escolher um livro, de repente, um garoto do ensino médio acidentalmente esbarrou nele. Parecia que o menino era colega de classe de Yen. No entanto, como o Sr. Kim não sabia quem ele era, ele o ignorou enquanto procurava livros básicos importantes na escola. Quando o corpo de Yen ficou totalmente curado, o Sr. Kim tentou se acostumar. Ele também tentou fazer exercícios porque o corpo de Yen precisava de mais exercícios. Ele ocasionalmente ia ao quartel-general de sua gangue para ver como eles estavam, mas esse homem não se atrevia mais a cumprimentá-los porque seu corpo estava diferente. Finalmente, o primeiro dia de aula começou depois de um longo feriado. O Sr. Kim estava nervoso porque era um homem de meia-idade que estava fora da escola há muito tempo. Com seu novo visual e seu jeito formal de falar como um adulto, Yen ficou estranho e não sabia o que fazer na escola. Enquanto está na sala de aula, o Sr. Kim sente que o mundo mudou desde a última vez que frequentou a escola. Quando o Sr. Kim entrou na sala de aula com seu novo visual, seus colegas, principalmente as meninas, ficaram surpresos e não reconheceram Yen. Eles ficaram chocados depois que o professor da sala de aula registrou a presença, e descobriram que o aluno bonito de quem eles estavam falando era o mesmo Yen que costumava ser tão desajeitado. Depois que todos souberam que o estudante internacional era Yen, Jaime foi direto até ele para intimidá-lo novamente. Ao ver Jaime chegando, o Sr. Kim fica feliz porque este é o momento que ele estava esperando para se rebelar. Jaime e seus amigos valentões levam o Sr. Kim até o fundo da escola para lhe dar uma lição. No entanto, eles não esperavam que Yen, agora transformado, não tivesse mais medo deles. Com um olhar feroz, o Sr. Kim deu uma surra nos agressores. No entanto, o corpo magro de Yen não conseguiu esmagar todos eles. Depois de ser nocauteado por Jaime, o Sr. Kim entra em seu subconsciente e encontra o espírito de Yen. No entanto, em vez de agradecer ao Sr. Kim por salvá-lo, Yen pediu ao Sr. Ele havia desistido de sua vida e estava desesperado. Como o destino os uniu o Sr. Quando o Sr. Kim acordou de seu subconsciente, ele foi saudado pela pessoa que o encontrou anteriormente na livraria. Essa pessoa sempre aparecia por algum motivo, e parecia que ele era o melhor amigo de Yen. Eles vão à enfermaria da escola para tratar os ferimentos de Yen, e é aí que descobrimos que o aluno é Choi Si-kyun, a pessoa de quem Yen quer ser amigo. Choi Si-kyun diz que eles são amigos íntimos, o que difere do que está escrito no diário de Yen. Si-kyun suspeitava que a pessoa diante dele não era o verdadeiro Yen. Ele estava desconfiado porque o Yen que ele conhecia era muito tímido e não falava com os outros, muito menos ria muito como agora. Si-kyun continuou tentando fazer com que o Sr. Kim confessasse quem ele era. Si-kyun quer saber onde está Yen porque há um grande segredo que só Yen conhece. O Sr. Kim percebeu que Si-kyun nunca desistiria, o que era perigoso. De volta à sala de aula, o Sr. Kim ficou muito confuso com os alunos que tinham vários papéis de carta para marcar as tarefas com cores diferentes. Porque naquela época, na sua juventude, essas ferramentas não existiam. Então, com seu inocente atitude, o Sr. Kim pediu que as meninas pudessem comprar material escolar. Eles não queriam que Yen fosse com eles, mas felizmente havia uma linda garota que parecia ter uma queda por Yen e permitiu que ela fosse junto. As meninas foram autorizadas a andar no luxuoso carro de Yen e depois receberam uma boa refeição para ajudá-lo. No final, as meninas pareciam confortáveis em fazer amizade com Yen depois de serem convidadas para jantar pelo jovem. No entanto, enquanto o Sr. Kim conversava com as meninas, Si-kyun apareceu de repente porque ainda estava curioso sobre ele. Si-kyun continuou tentando descobrir quem era a pessoa diante dele. No entanto, o Sr. Kim não se importava com ele e continuou a fazer suas atividades como um estudante do ensino médio. Quando o horário dos esportes acabou, na entrada da escola, o Sr. Kim viu a secretária de seu pai vindo fazer alguma coisa. O Sr. Kim imediatamente puxou a mulher antes de se encontrar com o diretor. No final das contas, o secretário queria transferir Yen para o exterior e frequentar a escola lá. O Sr. Kim tentou salvar Yen minando a autoestima da mulher. Depois de levar um tapa da mulher, ele pensou que Yen iria se submeter e se arrepender de suas palavras. No entanto, como era o chefe gangster Sr. Kim dentro do corpo, o jovem não foi derrotado facilmente. Ele continuou a irritar a secretária, mencionando todos os seus vícios. A mulher ficou muito surpresa ao ver Yen, que era um menino, de repente ousar lutar e confrontá-la. Ela ficou furiosa ao sair da escola. À noite, Yen ainda estava lutando com matemática, então pediu a Si-kyun que o ensinasse porque sabia que Si-kyun era inteligente. Depois de terminar de ensinar o Sr. Kim, Si-kyun começou a suar frio quando estava prestes a dormir, lembrando-se do incidente em que Yen o ameaçou. Ainda não se sabia qual segredo Yen guardava, mas parecia que isso destruiria Si-kyun se tornasse de conhecimento público. No dia seguinte, enquanto estava no banho público, o Sr. Kim viu seus ex-subordinados passando por ali. Kim os chama de meninos, o que os ofende.
Quando eles estavam prestes a dar uma lição ao Sr. Kim, ele de repente bateu em suas áreas vitais até quase explodirem. Depois de terminar o banho, os ex-meninos do Sr. Kim vieram trazer Jaemin e seus amigos. Eles queriam se juntar aos gangster e perguntaram a Dong-seo e Jang-soo se seu chefe tinha filhos porque um garoto do ensino médio alegou ser Kim Deopol. Eles tinham certeza de que Kim não tinha filhos porque nunca se casou. A antiga gangue dele se foi, mas eles formaram uma nova gangue chamada do Soul. Quando voltou para casa, Si-kyun voltou a incomodar o Sr. Kim. Ele ainda queria saber quem era Yen na frente dele. No entanto, quando ele passou por aqui, Si-kyun viu a situação familiar caótica de Yen e sua mãe bêbada. Yen pediu a Si-kyun que fosse primeiro ao seu quarto e esperasse por ele. No entanto, quando chegaram ao quarto de Yen, Si-kyun saqueou, em busca de evidências do segredo que Yen mantinha sobre Si-kyun. Ainda não estava claro qual era o segredo, mas Si-kyun não encontrou nenhuma evidência. Sentindo-se pressionado, Si-kyun pediu ao Sr. Kim que confessasse quem ele era e onde estava o verdadeiro Yen. Como Si-kyun continuou falando e irritando o Sr. Kim, o Sr. Kim finalmente disse que o verdadeiro Yen morreu quando pulou da ponte. Não está claro se Si-kyun entende esta afirmação, mas a conversa deles tem que parar porque a mãe de Yen de repente tem um ataque e o Sr. Kim tenta acalmá-la como um filho. No entanto, a mãe de Yen continuou a se enfurecer e a culpar Yen por todo o seu sofrimento. A mãe de Yen estava deprimida porque sua carreira como atriz foi interrompida no meio do caminho depois de se casar e dar à luz Yen. É por isso que ela considerava Yen uma fonte de problemas pró-vida. Depois de voltar da casa de Yen, a senhora Kim continuou conversando com Si-kyun enquanto ouvia música. Si-kyun ainda estava se perguntando quem era a pessoa à sua frente. No entanto, o Sr. Kim pediu a Si-kyun que parasse de descobrir quem ele era porque o que estava na frente dele era o corpo real de Yen. Quando eles estavam prestes a encerrar a conversa, Si-kyun de repente pareceu assustado quando seu pai ligou e pediu para ele ir para casa. Si-kyun parecia muito assustado, como se sua vida estivesse sendo ameaçada. Chegando em casa, Si-kyun ficou com medo de ver seu pai. O pai de Si-kyun foi muito cruel. Ele não tolerava que o filho chegasse tarde em casa e muito menos brincasse muito longe. Ele até rastreou seu filho usando o GPS. Não sei por que o pai dele era tão cruel e protetor. No entanto, ele não quer que seu filho tenha problemas porque isso poderia destruir sua carreira como promotor. Quando Yen voltou para a escola no dia seguinte, Jan e seus amigos estavam esperando por ele. Eles tentaram intimidar Yi mostrando-lhe o vídeo que filmaram sobre o bullying. Eles pensaram que Yen voltaria a ser tímido depois de ver o vídeo. Porém, quem poderia imaginar que graças ao vídeo, as emoções do Sr. Kim ficaram ainda mais explosivas e ele mal podia esperar para espancá-los nos fundos da escola. O heróico Jan tenta um Ctrl-O-Trone com Yen para provar que ele está no comando. Claro, o Sr. Kim ficou feliz em servir Jan e seus amigos para vingar Song Yen. Como resultado, Jan não conseguiu derrubar Yen como na primeira vez que lutaram com ele. Eles não esperavam que a pessoa que eles sempre consideraram coxo e nerd agora estivesse batendo neles. Claro, eles não poderiam mais derrotar Yen, que agora estava possuído pelo corpo do Sr. Kim. Kim Deopol, o chefe do gangster, continuará no corpo de Yen e conseguirá mudar sua vida? Vamos descobrir no próximo episódio. Como esse drama ainda está em andamento, não se esqueça de seguir este canal para atualizações. Obrigado por assistir do começo ao fim. Vejo você no próximo vídeo.